Glória a Deus, amém. Quero fazer menção aqui, agradecimento, amém. Mas que esteja na liturgia a questão dos jovens, mas quero agradecer pela confiança de trazer a palavra. Eu sempre gosto de mencionar e dizer que é uma responsabilidade você trazer a palavra, porque além de tudo você precisa vivê-la. Amém? Louvado seja Deus. Então quero fazer agradecimento aos líderes da casa também. Amém? Por você que hoje chegou aqui graças a um bom Deus guardado por Ele. Amém, queridos? E eu quero compartilhar lá em 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 2 somente. Ao decorrer desse texto nós vamos conversando um pouco. Amém? Mas 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 2. Amém? O tema dessa ministração que trouxe nessa noite se chama Confiar no Senhor até o fim. Amém? Sobre esta passagem, este capítulo, este versículo, muitos de vocês já ouviram falar. Muitos de vocês até mesmo estudaram esse capítulo. Mas teve algo que o Senhor falou poderosamente no meu coração, que a qual eu primeiramente fui ministrado, e assim eu quero compartilhar com a igreja. Amém? Quantos encontraram a palavra do Senhor, se ponha de pé, glorificando o nome do Senhor, para que nós possamos fazer essa leitura. Amém, queridos? Em nome do Senhor Jesus. Diz assim a palavra do Eterno: E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Tome seu assento. Amém, queridos? Em nome do Senhor Jesus. E aqui ao decorrer deste texto nós vamos conversar. Amém? Foi orado, mas eu convido novamente para que você possa encurvar a sua cabeça e pedir direção do Espírito Santo. Amém? Senhor Jesus, mais uma vez nós pedimos socorro ao Senhor, porque sabemos, Senhor Jesus Cristo, que a Tua palavra, ela é vida. Senhor, eu não sei como o meu irmão, a minha irmã entrou aqui nessa noite, mas de uma coisa eu tenho certeza: se de coração crer na Tua palavra, Pai, da Tua palavra sai virtude para poder curar, libertar e principalmente proteger. Senhor, eu estou aqui, Pai, apenas para fazer menção daquilo que já está registrado na Tua palavra, mas também reconhecendo diante do Senhor que sem o Senhor eu não sou nada. Pai, não importa se a leitura ela é bonita, não importa se a oração ela é bonita, Senhor, mas se não viver a Tua palavra, Pai, não vale de nada. Por isso, Senhor Jesus, venha com a Tua luz e nos ilumine para que nós possamos viver, Pai, de acordo com aquilo que a Tua palavra está nos dizendo, Pai amado. Porque não vale a pena somente eu me emocionar enquanto eu não tomar uma atitude de consciência para que eu possa mudar. Ah, Jesus, eu só te peço no nome do Teu Filho amado, Jesus, meu Deus querido, para que possa ficar conosco nesta noite. Não nos permita, Pai, passarmos despercebidos na Tua palavra. Pai, isso é inconveniente e com muito respeito eu digo. Nós não prestarmos atenção na Tua palavra. Nós ficarmos falando palavras paralelas, sendo que a Tua palavra ela vai ser anunciada, Pai. Ah, Jesus, coloca no nosso coração a reverência, o respeito pelo Senhor. Porque nós não queremos jamais perder a essência, Pai, do Teu amor, Pai amado. Porque nós estamos na Tua casa de oração. E eu sei que os Teus ouvidos estão inclinados para este lugar, Pai amado. Porque hoje mesmo, Pai, convém que o Senhor entre na porta do nosso coração e faça morada. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Como aqui eu falei a respeito sobre o tema, confiar no Senhor até o fim. Amém. Eu vou estar fazendo os registros do capítulo 14, 15 e 16 sobre o rei Asa. E o que acontece é que no tempo do rei Asa, a Bíblia registra que ele era um homem bom e reto aos olhos do Senhor, porque tirou os altares, no capítulo 14, verso 3, dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as estaltas e cortou os bosques, e mandou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que obedecesse a lei e o mandamento. No versículo 8, registra-se que Judá, ele tinha 300 homens,
ou melhor, 300 mil homens, a qual eles tinham paves e lança. E de Benjamim tinha 280 mil, a qual eles tinham escudo. Em algumas traduções, como a NVI, fala que o escudo deles era pequeno, porque eles andavam com arco ou com lança. Mas o que acontece a respeito sobre isso? Para que eu possa contextualizar para vocês. No versículo 3, no capítulo 13, acontece que Abiás ele tem o reinado de Judá. Jeroboão, de antemão, antes, ele dividiu o reinado, colocando as 10 tribos para que pudesse servir a Jeroboão, e as 2 tribos, como Benjamim e Judá, se alinharam no tempo de Roboão, como narra no capítulo 11 e no capítulo 12. E o que acontece? Jeroboão tem o reino do norte, e Judá tem o reino do sul. É por isso que você tem que atentar, para prestar atenção, que existe, os dois, eles são Israel, mas existe o Israel do sul e o Israel do norte, as 10 tribos ao norte e as 2 tribos ao sul, que a qual resolveram temer a Deus e andar nos seus caminhos. E existe o que? Um registro, no verso 9 do capítulo 14, e Zerá o etíope saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, e chegou até Maresa. Então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, junto a Maresa. Aí eu fui fazer um cálculo em referente a esse verso 9 e esse verso 10, que a Bíblia ela registra que saíram 1 milhão de homens da Etiópia e 300 carros de guerra. Antigamente, nesses carros de guerra, dependendo da questão da largura do carro, poderia até 3 pessoas ou até 2. Ou seja, no discipulado que hoje nós estamos tendo, e eu explicando a respeito sobre isso, que se eu contasse mais 300, ficaria numa diferença, se nós pegássemos e somássemos 1 milhão e 300, ficariam com 580 mil, ficava 400.300 contando com este carro. Mas só que esses carros, o que acontece? Eles duplicam, porque tinha o chamado Araúga, que era naqueles tempos antigos, o Egito, Roma, que era o que manuseava ali, e com eles atrás, com ele, era o que levava o arco, que era por isso que eles entravam, quando eles entravam em cenas de combate, aí eles pegavam assim, e eles já miravam para cima para que pudesse cair lá no inimigo, no caso. Então, aí o que acontece? Então era mais 600, ou seja, que quando você vê, você calcula, é uma diferença muito grande. Mas o que acontece? No verso 11 diz assim, e Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse, Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e fugiram os etíopes, e Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerá, e caíram tantos os dos etíopes que já não havia neles vigor algum, porque foram quebrados diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo, e feriram todas as cidades nos arredores de Gerá, porque o terror do Senhor estava sobre eles, e saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presa. Isso aqui é muito impactante, queridos, porque de acordo com como eu trouxe o cálculos para vocês, da diferença daquilo que quando o Senhor ele toma a frente de uma batalha. E isso é muito diferente para qualquer um de nós nesse ensinamento de hoje. De que ensinamento, evangelista Carlos? É de quando muitas das vezes nós tomamos a batalha por nós mesmos e nós não colocamos o Senhor na frente. Porque é certo para dar errado. Mas a partir do momento que nós colocamos o Senhor à frente, aí sim, as coisas elas cooperam para o nosso bem. Por quê? Porque quando o Senhor está à frente, é Ele que toma as providências. E você vê, queridos, 1 milhão de homens. O que é 1 milhão de homens se tu pegar para 580 mil? 580 mil. Sendo que nesse período o reino
de Israel do norte já estava dividido, servindo aos seus deuses, que Jeroboão já tinha feito bezerros de ouro. E ali então eles já estavam divididos. Mas você vê Asa o que? Comprometido. E isso tem que estar na nossa vida sobre o que? O comprometimento com o Senhor. Porque é o Senhor que garante a tua vitória. Amém? E ao decorrer, depois desta vitória que Asa ele tem, no capítulo 15 você vai ver que existe um profeta chamado Azarias, que é filho de Obed, no versículo 1, que o Espírito veio sobre ele. É interessante que no verso 2 narra a respeito que Asa, ele está vindo, mas só quem sai para ir diante de Asa é Azarias. E aí Azarias ele começa a falar palavras lindas para Asa. Verso 3. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem leis. Mas quando na sua angústia se convertiam ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o achava. E aqui nesse cenário, Azarias ele está falando de Israel todo, querido. Porque desde então, quando você vai ver lá no capítulo 10 desse 2 Crônicas, você não vai ver ainda as tribos elas divididas. Elas só começam a ser divididas quando o rei Salomão ele morre, Jeroboão volta do Egito, através do profeta Aias, que no tempo ele tinha uma capa, e essa capa ele entrega para Aias, ele corta Aias entrega para Jeroboão e corta ela em 10 pedaços, e entrega para ele, dizendo que o reino de Israel, as 10 tribos, iam seguir. Mas você sabe por que isso? Porque no final dos dias do rei Salomão, ele desviou o coração do Senhor e colocou altares para a deusa Ázera, por suas muitas mulheres. Um homem que era conhecedor, cheio de sabedoria, mas por um momento acabou não vigiando. E isso nós temos que ter como primazia da nossa vida. Sabe o que hoje acontece nos nossos tempos, com toda sinceridade? A Bíblia ela está mostrando, ela está narrando que o homem ele deve fugir da aparência do mal. Pelo contrário, o homem hoje ele está encarando o mal. E não tem como ele vencer o mal de que sentido? Ele fazendo as coisas que é errada, que agrada o coração de Deus. Que desagrada o coração de Deus, corrigindo melhor. E isso é muito triste, querido. Por quê? Porque nós sempre devemos estar consultando ao Senhor. E o rei Asa, ele ensina a respeito sobre isso. E o que acontece? No versículo 8, diz que quando Asa, ele ouve essas palavras, ele se enche de, algumas palavras falam de ânimo, outras palavras dizem assim, ele se enche de coragem. E aí o que ele começa? Ele começa a remover. E no verso 9 diz que Benjamim, Efraim, Manassés e Simeão se ajuntou a ele. Por quê? Porque eles verem que verdadeiramente eles estão buscando a Deus. E pasme, querido, quando se tem essa divisão do reino do norte e do reino do sul, Jeroboão, ele coloca para ele os próprios deuses, os próprios sacerdotes. Eles começam a tirar os sacerdotes daquilo que realmente era da linhagem de Arão. Por isso que no confronto, no capítulo 13, quando você vê Abiás narrando para ele do monte de Zamaí, se não me falha a memória, quando ele está lá no monte, ele diz, escute, ó Israel, porque vocês se levantam contra o povo do Senhor. Não vê que na linhagem, na descendência de Davi, fizeram-se uma aliança de sal, ou seja, que naquela antiguidade era um fortalecimento como se fosse de lhe preservar. Ele dá esse sentido. E aí, o que acontece? Jeroboão, ele tenta emboscada, porque Abiás ele sai com 400 homens, isso no capítulo 13, quando você estudar. Só estou falando de uma maneira resumida. Ele sai com 400 homens, no tempo de Judá, ainda que Asa não estava reinando ainda. E aí, Jeroboão sai no confronto com ele com 800 mil. E como ele sobe no monte, o que Jeroboão ele faz? Quando ele está narrando, vou botar mais 400 para ir por trás deles, de maneira estratégica, militarmente. E no final de tudo isso, quando Abiás está narrando para eles falam, e Abiás, para você ver, quando você anda com o Senhor e você tem a certeza no seu coração, você fala palavras convictas. Eu não digo palavras tolas, mas você fala palavras convictas e com certeza no seu coração.
E o que acontece? Ele fala, ele diz, você, já parafraseando, você não vai resistir contra o povo do Senhor. E o Senhor, ele sai, luta e fere 500 mil deles. E 300 fogem. E acontece que Abiás, ele consegue conquistar mais três terras. Então, só para você identificar sobre isso. Então, acontece que, voltando para o rei Asa, só para nós entrarmos dentro desse contexto. E diz que, no versículo 17, os altos, porém, não se tiraram de Israel, contudo, o coração de Asa foi perfeitamente todos os seus dias. Em outras traduções, fala sobre lealdade e fidelidade. Amém? De que o coração de Asa foi para com o Senhor. Só que interessante que diz assim, e os altos, porém, não se tiraram de Israel. Por que não tiraram de Israel? Porque existiam muitas terras que naquele tempo eles estavam adorando a deuses. E Asa, ele estava limitado para aquela situação. E acontece que diz no verso 19, e não houve guerra até ao ano 35º do reinado de Asa. E já entrando para o capítulo 16, porque o que acontece? Eu estou narrando para vocês um rei, que ele conhece o Senhor, como vocês veem que está registrado na Bíblia. No capítulo 14, no versículo 11, quando ele tem um confronto com o povo da Etiópia, e consegue ter o seu êxito. E no capítulo 16, sinto informar e com muita tristeza no coração. Acontece que o rei de Israel já não era Jeroboão, agora é Baasa, como você vê no capítulo 16, versículo 1. Ele sobe contra Judá e ele edifica Ramá. E quando ele edifica Ramá, ele faz de uma maneira estratégica, o rei de Israel, para que não possa ninguém entrar e ninguém sair. E você vai ver uma atitude do rei Asa, que no versículo 2 ele diz, então tirou Asa a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo, aliança há entre mim e ti, como houve entre meu pai e o teu. E eis que te envio prata e ouro. Vai, pois, e aniquila a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire sobre mim. No versículo 4, Ben-Hadad, ele ouve, e ele ataca Israel. No versículo 5, no versículo 6, ou melhor, então o rei Asa tomou a todo o Judá, e eles levaram a pedra de Ramá e a sua madeira, com que Baasa edificara, e edificou isto a Geba e a Mispa. Então, de maneira estratégica, Asa, ele mostra o seu poder militarmente, talvez a sua sabedoria humana, porque até então nós vemos, e eu narro para vocês, que Asa consultou o Senhor, para que pudesse lutar contra os etiópios. Só que, quase, meu querido, observe, Asa, naquele contexto, ele está saindo para lutar com o rei etíope, e lá em Nazaré. Confere isso comigo, que a Bíblia está registrando sobre isso. Agora, só que Asa, ele está dentro dos seus aposentos. Só que quem sai contra Asa é o rei de Israel. De maneira militarmente, ele monta uma barreira em Ramá, e ele não permite que nem entra e que nem sai. E o que acontece? Quando você vê o rei de Judá, de maneira com sabedoria terrena, pode ser, aí eu vou mandar o rei da Síria, ele tem aliança com o rei de Israel, eu vou pegar da prata da casa do Senhor, o ouro que também tem na minha casa, e vou enviar ele como oferta para que ele possa romper. E provavelmente Abiás, antes, que era o rei de Judá, ele tinha uma aliança com esse rei da Síria. Porque ele narra, e ele fala, ele diz assim, aliança entre mim, no versículo 3, entre mim e ti, como houve entre meu pai e o teu pai. Ou seja, então, o rei Asa, ele está mostrando uma maneira clara que Abiás, ele tinha uma aliança diplomática, política ali com o rei da Síria.
Então, de maneira estratégica, ele pega e ele manda, e assim bem andade ele ouve. Só que no meio dessa narrativa, o que acontece? No meio de Judá, vem um vidente chamado Anani, e diz assim ele, no versículo 7, porque confiaste no rei da Síria, e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. E isso aqui vai acontecer futuramente, porque vem Josafá, se não me falha a memória, e depois vem outro rei. Isso vai acontecer. Ou seja, por falta de quê? De uma falta de vigilância. Que isso é o que acontece muitas das vezes na nossa vida. Olha só, querido, sabe por que isso dentro de mim assim veio de uma maneira profunda e um ensinamento tremendo? Porque nós vemos o rei Asa, que eu até me identifico com o rei Asa, para certas ocasiões, minha bispa aquece, nós até consultamos o Senhor. Só que nós perdemos a prática de consultar o Senhor constantemente. E nós acabamos ficando na nossa sabedoria de maneira estratégica, porque eu sei que eu vou sair dessa situação. E aí é o que nós acabamos nos perdendo. Porque o rei Asa, ele traz ensinamento. Querido, se tem hoje, nessa noite, para quem se identificar como o rei Asa, esse é o evangelista Carlos. Por que evangelista Carlos? É porque tem situações, sim, que muitas das vezes no sufoco, na pressão, o evangelista Carlos, ele acaba não consultando o Senhor e vai tomar uma decisão que é por ele. Aí depois, é justo que o evangelista Carlos chega, por que, Senhor, está acontecendo isso comigo? Sendo que o evangelista Carlos tomou a decisão? Não é justo, querido. Porque na sua palavra o Senhor, ele sempre nos está nos ensinando. Veja como essa palavra ela é viva para cada um de nós. Como ela traz um ensinamento tremendo. Porque eu tenho certeza, você estudou essa palavra. Você já passou por essa palavra. Mas você ainda não tinha observado como nas entrelinhas ela traz um ensinamento tremendo para nossas vidas. Sabe por que a palavra de Deus ela se renova sobre as nossas vidas? É porque a partir do momento que você para, medita e examina, versículo por versículo, aí ela vai se renovar na sua vida. Porque ler por ler, cada um vai ler. Mas interpretar é aí que é para poucos quando se interessa. Então, queridos, o que acontece? E aí nós vemos que Anani, o vidente, ele diz para ele. E aí, interessante que ele vai lembrar no versículo 8. Ele diz, porventura não foram os etíopes e os líbios, um grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. E no verso 9, esse vidente, Anani, ele traz um ensinamento também muito profundo. Ele diz, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisso, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerra contra ti. Isso aqui, quando eu fiz essa leitura, querido, meu coração, ele se apoderou assim pelo um temor, sabe? Porque no nosso meio, hoje em dia, como as pessoas elas andam cegas. E elas se esquecem que os olhos do Senhor estão contemplando todos os lugares. Elas se esquecem que a intimidade ela é muito melhor do que apenas um mover de reputação. Ela se esquece que um diálogo particular com o Senhor Jesus é muito melhor do que eu apenas mostrar o meu dom para edificar a igreja. Porque os olhos do Senhor estão em todos os lugares. E o que acontece quando o Asa, ele acaba ouvindo isso? Ele manda prender o vidente. Ele manda prender o profeta. Sabe por quê, querido? Lá vai a verdade para cada um de nós. Porque quando existe uma pessoa que está nos exortando na luz da palavra, nós não gostamos. Sabe por quê? Porque o velho homem está sempre dizendo dentro dessa pessoa, ele está dizendo assim, para que tu vai ouvir? E a bem da verdade que nós precisamos viver aqui com o Senhor Jesus Cristo, ou você serve ou você não serve.
Sabe uma coisa muito triste que eu estava compartilhando justamente no discipulado? É eu poder falar do Senhor e naquele grande dia o Senhor falar para mim que não me conhece. Queridos, que o nosso coração ele possa ser tomado por um temor tão profundo pelo Espírito Santo. Porque não é baseado sobre emocionalismo, mas é baseado com uma consciência daquilo que o Senhor ele está falando. Daquilo que o Senhor ele está trazendo para cada um de nós. Ah, mas isso é do tempo passado, é por isso mesmo. Porque é no tempo passado que quando você vê aquilo que já acontecia, e está acontecendo no nosso tempo também. Como a palavra de Deus ela é viva. Então, o que acontece? Diz que no versículo 10, porém Asa se indignou contra o vidente e lançou-o na casa do tronco, porque disso grandemente se alterou contra ele. Também Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns do povo. Isso aqui é muito triste, porque Asa, que conhece o Senhor, por algum momento parece que quando você vê esse versículo 10, parece que ele já não conhece mais o Senhor. Justamente por causa do que, querido? De uma repreensão. Mas uma verdade é sobre isso. Quando muitas das vezes nós somos repreendidos, logo nós queremos bater o pé e sair da casa do Senhor. Isso é muito triste, porque dentro de nós ainda não mostrou maturidade espiritual. Isso é profundo, querido. As palavras de Deus, como ela é viva. Sabe por quê, querido? Porque para você servir a Cristo mesmo, de verdade, realmente você vai passar por um vale. Mas depois você vai se alegrar, mas ao mesmo tempo você vai passar por luta. Mas ao mesmo tempo você vai obter a sua vitória. Sabe por quê? Porque em meio às lutas, eu não sei se vocês pararam para examinar isso ou raciocinar. O Senhor Jesus Cristo, Ele sempre está te chamando com uma particularidade para que tu possa buscar Ele. É quando aperta, meus irmãos, é quando realmente o rei de Israel, ele está se levantando, ei Asa. Mas você não vai usar de estratégia pela sua sabedoria, você vai consultar o Senhor. Porque consultar o Senhor é muito melhor. E sendo que alguns já estavam indo com o rei Asa justamente para ver o que estava fazendo. No meio dele o Senhor as maravilhas, porque ele dispôs o coração dele a buscar verdadeiramente. E o que acontece? No versículo 12 narra: e caiu Asa doente de seus pés no ano 39º do seu reinado, grande por extremo, e era a sua enfermidade, e contudo, na sua enfermidade, não buscou ao Senhor, mas antes aos médicos. Eu estou falando de um rei que conheceu o Senhor, mas por um momento caiu em enfermidade, desconheceu o Senhor. Por um momento houve repreensão, desconheceu o Senhor. E isso é muito profundo, queridos, para cada um de nós. Será que quando o Senhor ele nos repreender, será que quando o Senhor ele não querer ouvir a nossa oração, nós vamos virar as costas para Ele e nós não vamos insistir ou perseverar na oração? É isso mesmo? Claro que não, querido. Porque o que narra lá no verso 9, que os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares. Só que o que acontece? Nós estamos acabando num percurso, que eu digo isso, que eu compartilho, que muitas das vezes atarefado no trabalho, atarefado com algumas coisas domésticas dentro de casa, aí quando é para se concentrar nas coisas do Senhor, para orar diante dos pés do Senhor, eu estou pensando no trabalho, eu estou pensando naquilo que eu vou fazer dentro de casa, e eu dentro de mim estou dizendo: Senhor, me ajuda, Pai. Porque isso é inadmissível. Eu ter tempo para o meu trabalho, eu ter tempo para minha casa, eu ter tempo para minha família, e não ter tempo para o Senhor, Pai. É a mesma coisa do que eu correr atrás do vento. Só sentir, mas não conseguir pegar. Porque se você estiver na dependência do Senhor, você vai saber como Ele é importante na sua vida.
Então, queridos, sabe uma das coisas que também meu apóstolo Leves, eu dentro desse texto que eu parei para examinar, e eu vi assim no meu coração, e sentia ser ministrado, é acerca justamente de, não importa o tempo que eu tenho no Evangelho, se é 5, se é 10, se é 15, se é 20 anos, se eu não acabar buscando ao Senhor todos os dias. Porque o rei Asa, ele está mostrando esse exemplo. Conhecia, consultou, teve vitória, teve experiência. Agora deixa eu trazer para os nossos tempos atuais. Quantos de nós não tivemos experiência com o Senhor na nossa vida? Muitas ou não? Sim, muitas. Quero cumprimentar. Eu com 15 anos eu tive minha convenção, como eu já falei. Em fevereiro, dia 23, eu fiz 8 anos no cristianismo. E a cada dia que se passa, parece que eu estou conhecendo mais o Senhor. Porque eu dispus o meu coração a buscar o Senhor com humildade. Porque o rei Asa, ele está ensinando. Ei, olha só, queridos. Escute isso aqui, para você guardar no seu coração. Ei, eu estou falando de um rei experiente no campo de batalha, que consultou o Senhor e matou mais de 1 milhão de homens. Teve experiência ou não teve, igreja? Mas por que no fim dos seus tempos, quando se houve uma doença nos seus pés, ele preferiu consultar os médicos e não consultar o Senhor? Isso aqui é muito forte. Porque quantos de nós, queridos, nós não temos experiência com o Senhor, sim ou não? Quantos de nós não sentimos a presença do Senhor, sim ou não? Ei, mas deixa eu te falar, aquilo que você já carrega na bagagem há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos, há 5 anos, há 10 anos no cristianismo, não serve para hoje. Sinto dizer, é uma coisa assim, uma experiência que você tem na sua vida, mas não se baseie por essas experiências que você tem, para que você deixe de servir o Senhor hoje. Quantos estão me entendendo? Sabe por quê, queridos? Porque quantos afora você vai ministrar, você vai evangelizar para ele? Eu conheço, eu sei, eu teve experiência, eu falei com o anjo. Mas no final de tudo, o que acontece com essa pessoa? O coração dela está desviado do Senhor. Aí você acha que isso tem validade, com todo respeito, carinho e atenção? Não tem, querido, porque o que vale é quando nós permanece. É por isso que eu coloquei o tema desta ministração dizendo assim, confiar no Senhor até o fim. Porque o rei Asa, ele traz o ensinamento de uma confiança, mas no meio do percurso, quando acontece de uma outra maneira, ele age sem consultar o Senhor e sem confiar. Ele acaba não indo até o fim. E isso é muito triste, queridos. Isso é muito triste. Porque quantas pessoas hoje tem dentro da casa do Senhor, mas elas não conhecem o Senhor verdadeiramente. É como eu estou falando, querido. É interessante o nosso tempo de experiência com o Senhor Jesus Cristo, mas não vai valer para hoje. É como eu falava para o Senhor, eu dizia assim, Senhor, me ajude, Pai, para que eu possa levar uma palavra rema, Senhor. Porque, querido, com sinceridade, eu fiz um esforço para que possa ministrar, mas se não tiver a presença, querido, nada vai acontecer. Eu sou totalmente dependente de uma presença. É por isso que eu falo isso abertamente, que eu não fico alegre ou feliz com um sentido de egocentrismo, de um orgulho, quando uma pessoa ela fala bem assim, você prega bem, você ora bem, você ministra bem. Isso não é sinônimo, querido, de uma alegria completa, onde que você só encontra em Cristo Jesus. Eu sei que eu estou falando aqui para pessoas nessa noite que tem pessoas que já perderam a vida de intimidade, porque as preocupações da vida tomaram o coração delas. E quem está confessando isso para você é um jovem que também, com muitos deveres terreno, que acaba por algum momento se esforçando para que possa buscar a presença de Deus. Porque nós precisamos buscar o Senhor. Rei Asa ensinou isso para o povo. Quando você vê lá no capítulo 14, ele está ensinando.
Aí ele pega um gás maior ainda, que assim nós podemos colocar, quando vem o profeta Azarias. Desculpa. Vem o profeta Azarias e diz para ele: se você for com o Senhor vai ser contigo. Se você não for com o Senhor não vai ser contigo. Mas aquilo, dentro daquela passagem, o coração de Asa, ele se enche de coragem. E ele começa a remover daquilo que está dentro do seu alcance, dos altares, para que justamente possa adorar um Deus. É por isso que você não pode ficar nem lá, nem cá. Ou você serve ou você não serve. É renúncia no nosso caminho. Você que verdadeiramente quer servir a Cristo Jesus, é renúncia. Você tem que buscar. Não se acomode com este Deus. Porque Deus, ele quer fazer muito sim. Se você crê no seu coração, Deus, ele ainda opera um milagre. Mas você não pode pensar que um Deus, ele é um Deus como se fosse um Aladim daqueles desenhos. Não, querido. Deus precisa ser adorado. Deus precisa ser buscado. E talvez você já até perdeu essa intensidade de busca. Talvez você já até parou no meio do percurso, mas ouve o que eu estou dizendo nesta noite em nome de Jesus Cristo. Deus está chamando você para uma responsabilidade de uma vida de intimidade. Tem coisas que na sua vida você pode renunciar à atenção de uma tela que talvez não vai edificar você, para que você possa buscar a presença de Deus. Tem outras coisas que também você pode renunciar para buscar a presença de Deus, querido. Sabe por que no nosso meio hoje você vê, mas nada está acontecendo, não tem mover isso, aquilo? É por causa da dureza do seu coração. Porque quando o seu coração está disposto a buscar, você vai querer a presença. Você não vai trocar a presença por nada, querido. É como eu digo para o Senhor, eu falo: Senhor, me ajude, Pai. Queridos, quantas das vezes eu vindo do meu trabalho, pedalando de bicicleta para vir para minha casa, e eu falando com o Senhor pela mente, eu dizendo: Senhor, eu estou passando pela BR-174, Pai. E só o Senhor para me livrar, Senhor. É muita carreta. E se uma carreta dessa ela me pegar e encostar em mim, eu vou me acabar, Senhor. Eu vou morrer. Mas é como a obreira Lana, ela colocou aqui: se você estiver com Cristo, nem tem coisa incomparável. Né? Por que você se cansou da presença? Eu sei que o Espírito Santo está falando ao teu coração. Por que você se cansou da presença? Por que deixou de ter aquela intimidade de chamar de paizinho novamente? Porque Deus, ele está com os olhos atentos para aqueles que estão com o coração quebrantado e contrito. Aqueles que verdadeiramente buscam a Ele. Aqui fala que é um jovem totalmente dependente de Deus. Eu choro mais com uma consciência, querido, que eu digo assim: Senhor, eu não quero chorar por somente ter emocionalismo se eu não tiver transformação de vida. Porque é tão bom quando você sente a presença de Deus. Quando você sabe que no meio do vale, quando você passa, você não está só. Porque Ele está com você. E eu volto a repetir nessa noite: por que você cansou de buscar a presença? O seu coração realmente vai ficar comprometido pelas coisas terrenas e não pelas coisas espirituais? O que eu vou falar aqui não é saindo de uma responsabilidade, querido. Mas, como eu testemunhei aqui em função de troca de carro, sabe, eu trabalhando em alguns momentos muito ocupado mentalmente, e por alguma ocasião eu paro e eu começo a refletir. Eu digo: Senhor, isso aqui não é nada comparado com a Tua presença. Eu sei que eu tenho minhas obrigações, eu tenho que pagar minha conta de luz, porque eu tenho que glorificar o Seu nome, porque eu não tenho que fazer gato na minha casa. Louvado seja Deus. Eu tenho que pagar minha água, eu tenho que ajudar irmãos, Senhor Jesus. Mas o que eu estou dizendo aqui para o Senhor, é no meu diálogo.
é que sem a sua presença eu não sou nada. Sabe, querido, para quem está vivendo só correndo atrás de mamão, essa pessoa está perdida. Mas para quem sabe que um recurso vem da parte de Deus, mas você está totalmente com seu coração voltado para Ele, você sabe que isso é só um meio para que possa ser uma bênção na sua vida e na vida do seu irmão. E agradeça a Deus, louve, porque Ele tem abrido portas em sua direção. Não tem sido como você quer, porque Ele está colocando você num processo. E todo processo precisa das suas etapas. Escute isso. Todo processo precisa das suas etapas. Não tem como você querer passar pelo processo se você quiser do final passar para frente. Não tem como. Todo processo ele tem as suas etapas. E você precisa, com o coração humilde, receber isso. É por isso que aqui eu narrando, eu falando um pouco sobre o meu testemunho, 8 anos no cristianismo. Mas eu estou com o coração muito disposto e humilde. Porque eu sei que essa bagagem, essa carga, por mais que eu tenha as minhas experiências, elas não se comparam com a experiência que ainda eu tenho que ter hoje com o Senhor. E é por isso que, em cima dessa passagem, eu quero convidar você a pôr de pé. Querido, para que nós possamos clamar e buscar realmente a presença.